Bom dia, paz de Jesus a todos. Hoje eu estava lendo um trecho da Bíblia e achei lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, uma pergunta interessante, que diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A resposta é muito óbvia. Não, não andarão. Dois juntos têm que estar de acordo. Se não tiverem em acordo, não tem como andar juntos. Mas o grande objetivo desse versículo não é entender dessa forma. Olha, dois não dá. Eu não entendo com ele, não dá para a gente andar junto. E a Bíblia diz que não dá para dois andar juntos se não estiverem de acordo. Então, olha só, eu não tenho acordo com você, eu não tenho acordo com esse ou aquele. Então, olha só, não dá. Então, vamos ficar cada um para o seu lado e tal. Não. O grande objetivo dessa pergunta é resolver o desacordo e andar junto, porque lá mesmo no Salmo, em Salmos, diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O objetivo maior de Deus é que haja amor entre as pessoas, que haja entendimento. Agora, se por acaso, em última instância, quando não tem mais jeito, todos os esforços foram esgotados para que tenha uma amizade, aí realmente chegamos à conclusão que não tem como dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Mas o grande objetivo é ter o acordo, é tirar as diferenças, é sentar e conversar, porque os homens precisam se comunicar. Deus deu essa possibilidade de comunicação aos homens, ou seja, ao ser humano. Então, os desacordos sempre haverão. Ninguém concorda 100% com o outro. Não há como fazer isso, porque são pessoas diferentes. Até gêmeos que nascem da mesma placenta, né? Os univitelíneos, até eles quando nascem se parecem um pouco, quase 100% na aparência, mas na mente, no entendimento, são diferentes. Não há uma mente homogênea a outra, idêntica à outra. Não existe isso. Por haver essa diferença, há a possibilidade de haver o desacordo. Mas havendo desacordo, não também é necessário que, por causa desse desacordo, exista uma inimizade, exista uma distância entre as pessoas, porque elas podem se comunicar, que é a grande chave do ser humano, o grande segredo do ser humano, é a comunicação, é falar, é conversar e chegar ao acordo. Esse acordo favorece os raciocínios diferentes. Ele favorece. Então, se os dois pensarem, os dois seres humanos sentarem e conversarem, haverá sim possibilidade de um acordo. E acordo, mesmo na lei, o acordo tem força de lei. Força de lei. As leis podem falar isso ou aquilo outro. Mas quando sentam os dois que estão num processo judicial e tal, o acordo é a melhor solução. Então o acordo ele tem força de lei. Então nós podemos entrar em acordo um com o outro através da comunicação. Você vê, os animais irracionais não se comunicam assim diretamente como o homem, porque ele não tem um cérebro intelectual. Então ele não vai conversar, seja ele qual for, por mais que seja
parecido com um homem, como dizem, né? O macaco, né? Que tem gestos e ações parecidas com o homem, o papagaio que fala, né? O papagaio fala, ele com o tempo ele vai ouvindo, tanto ouvir que ele vai repetindo as palavras, né? Mas não é igual ao homem, jamais será igual ao homem. Deus fez o homem diferente. Então, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, mas tem que haver o acordo. É necessário que haja o acordo. É necessário que se sente e converse, sem aquele orgulho peculiar ao ser humano. Não, eu sou assim, eu não aceito, é aquele sistemático, né? Aquela pessoa sistemática. Não, esses orgulhos, essa maneira sistemática de ser, tem que ser jogada por terra. O que tem que prevalecer, na verdade, é o desejo de se ter em comunhão, estar em comunhão. Ora, o homem não pode falar assim. Eu, por exemplo, eu não acho legal essa frase. O meu espírito não vai com o seu. O meu espírito não vai com o seu. Como é que pode isso? Isso já é uma forma de separação, não é? O meu espírito não vai com o seu. Pior ainda, quanto esse que está pronunciando essa palavra seja evangélico, diz ser evangélico. E aí ele declara, né, meu espírito vai... se o espírito está no um, é o mesmo que está no outro. O espírito do ser humano é que é diferente do outro espírito que está no outro ser humano. Mas não significa que eu não possa me dar com ele, porque meu espírito do ser humano, o meu espírito não conversa com outro espírito. Conversa com outro espírito é minha consciência, o meu grau de intelectualidade, meu conhecimento intelectual. É isso que me faz conversar, dialogar, não é? O diálogo foi feito exclusivamente para o ser humano. Se não há o diálogo, há ruído na comunicação. Havendo ruído na comunicação, não haverá o acordo. Quando que é necessário que haja o acordo e que não haja o ruído na comunicação. Então, há possibilidade de andar em acordo? Sim. Quantos por cento? Eu creio que 100% dá para se entrar num acordo. Dá sim, mesmo com as diferenças, com as indiferenças, mesmo com as posições sendo diferentes. Há possibilidade de viver em comunhão, ou que não ande junto, mas que haja uma comunicação entre as pessoas, né? E aí Deus se alegra disso. Deus se alegra. Se tem uma pessoa que se alegra disso, é Deus, porque Deus não quer que os homens sejam indiferentes ao outro. Deus não quer que os homens sejam inimigos dos outros, né? Se tem um princípio fundamental na concepção de Deus, é a união, é o amor, é a cultivação da paz, é a cultivação da justiça, é a prática em si. Não é simplesmente um conhecimento filosófico, mas uma prática em si, um entendimento, um diálogo. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Essas coisas não foram criadas pelo mundo filosófico. Essas coisas foram criadas por Deus. O princípio desses fundamentos vem de Deus. A união, a paz, o amor. Nunca ninguém falou nisso que não seja de Deus. O homem não consegue falar disso sem se basear em Deus. Ele se baseia, muitas das vezes, até no campo filosófico, mas no campo espiritual, no campo divino, no campo transcendental, só com Deus. É porque Deus que trouxe essas informações. Então, quando eu pratico o amor, quando eu pratico a alegria, quando eu pratico a união, quando eu pratico essas coisas, eu vou colher bons frutos, né? E esse é o objetivo. Então, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo?
em última instância não. Mas o objetivo não é que seja em última instância. O objetivo principal é que haja realmente um acordo, que as pessoas possam se entender. Então fica aí essa mensagem, que o homem de Deus, o homem feito pelas mãos de Deus, o ser humano feito pelas mãos de Deus, que tenham mais entendimento entre si. Haverá menos guerra, haverá menos problema, haverá menos dissensão, haverá mais amor, haverá mais alegria, haverá mais paz, haverá mais justiça, e tudo o demais de bom vai acontecer na vida daquele que pratica o acordo, que tem força de lei. Deus abençoe a todos e tenha um dia maravilhoso.